Gravando? Tá, beleza. Então, pessoal, o que a gente vai ver hoje? Vai ser ligações químicas, que a gente já viu, na verdade, né? Então a gente vai complementar e ver funções e reações inorgânicas. Então, parte 2 da aula. Então, vamos relembrar o que a gente estava vendo na aula passada. Na aula passada, então, a gente viu diferentes tipos de ligação química. Isso vai ser importante hoje, para a gente saber quais ligações químicas estão presentes na base, no ácido, no óxido. Então, o que a gente tinha mesmo? A gente tinha a ligação iônica. Qual era a característica dela? A ligação iônica era só atração eletrostática, né? Atração entre cargas positivas e negativas. Como é que ficava um átomo com carga positiva e o outro com carga negativa? É porque um doava elétron para o outro, né? Lembra? A ligação iônica, então, a gente tem um átomo que doa e o outro que recebe o elétron. E aí isso vai gerar um cátion e um ânion e cargas opostas se atraem. Aí vai ficar todo mundo juntinho. Essa vai ser a ligação iônica. A gente tem também a ligação covalente, né? Que é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. Aí lembra, nesse caso, a ligação é direcional. É como se tivesse uma cordinha, então, ligando os átomos, que é a região lá que os elétrons estão sendo compartilhados. E a gente tem a ligação metálica, né? Que os átomos metálicos gostam de dar elétron, vai ter um monte de metal, então eles simplesmente liberam os elétrons e deixam os elétrons ficar passeando pela estrutura. E aí a nossa ligação metálica, né? Que é o modelo do mar de elétrons. A gente tem vários cátions metálicos circulados, né? Em volta deles tem elétrons. É como se o elétron fosse um gás e tivesse esses cátions dos metais formando a estrutura. Então, esses são os tipos de ligação que a gente vai considerar. Então, hoje a gente vai ver funções inorgânicas, certo? Então, o que vão ser essas funções? Uma delas, que é muito importante, vai ser ácido, certo? Os ácidos. Aqui mostrando uma foto aqui, geralmente os ácidos não têm uma cara muito diferente, não. Geralmente é um líquido transparente, parece água. Por isso tem que tomar muito cuidado também, né? A gente fala, é água, quando vê ácido sulfúrico, arranca seu dedo. Né? Então, esses são os ácidos. Vamos falar então um pouco sobre eles. Os ácidos, eles vão ser caracterizados por substâncias que possuem hidrogênio ionizável. Vou falar o que é isso. Os ácidos, eles são substâncias moleculares. Então, as ligações que eu tenho são ligações covalentes. Beleza? Até aqui tá tudo bem, pessoal? É o que eu tinha falado antes. Entrou mais alguém? Para quem entrou agora, a gente não tinha falado muita coisa, não. Começou aqui mesmo. Estou falando dos ácidos. Então, ácidos são substâncias moleculares. Eles têm ligação covalente. Então, significa que, geralmente, eles vão ser constituídos só por ametais, né? Eles vão ser solúveis em água, e aí quando eles vão se solubilizar, eles vão gerar dois íons. O ácido geralmente não fica solúvel a molécula inteira. Boa parte das moléculas vão quebrar. Elas vão quebrar num íon H+, e o resto da molécula vai virar um íon de carga negativa, certo? Então você quebrou uma molécula neutra e um íon de carga positiva e um íon de carga negativa. Beleza? Então, isso significa que a molécula tem um hidrogênio ionizável. Significa que esse hidrogênio pode sair na forma de um íon. Beleza? E aí tem um negócio que a gente mede a acidez, que a gente chama de escala de pH, que mais para frente a gente também vai ver melhor. Mas então, o pH é uma escala que funciona assim. Quanto menor o número, mais ácido é a nossa solução, é a nossa substância. Então, quando a gente tem uma substância bastante ácida, o pH se aproxima de 0. E quando a gente tem uma solução bastante básica, o pH se aproxima de 14. E é sempre um invertido do outro, né? São tendências opostas. Uma solução bastante ácida é pouco básica, e a solução muito básica tem quase nada de ácido lá. É um ao contrário do outro, um anula o outro. Então, um exemplo de ácido, ácido sulfúrico. Olha como é que é a molécula do ácido sulfúrico. H2SO4. Então, tá vendo? Ela tem hidrogênios. Essa molécula aqui tem a capacidade de liberar esses hidrogênios na água. Beleza? Então, quando ela libera esses hidrogênios na forma de íons, ó, tá vendo? H2SO4.
esse processo de uma molécula que só tinha ligações covalentes formar íons, né, se separar em íons, a gente chama de ionização. Beleza? Então ela está sofrendo o que a gente chama de dissociação iônica. Por que dissociação iônica? Porque a molécula está quebrando e gerando íons onde antes não existia. Então eu formo 2 íons H+, e o que sobra da molécula? Sobra SO4, né? Essa outra parte dela. E como saíram 2 cargas positivas, vai ser um SO4 2-. Então ela gera esses 3 íons quando essa molécula quebra. 2 íons H+, e um íon SO4 2-. Até aqui tudo bem, pessoal? O que vai ser o ácido? O que é esse negócio de ionização? Quem falou do log aí é do pH, né? Tem umas contas com pH que você tem uma certa concentração e a partir da concentração de H+, você consegue encontrar o pH. O H+ é o hidrônio. O hidrônio é o H+, e depois a gente vai ver o OH-, que é a hidroxila. Beleza. Então vamos voltar aqui, vamos ver mais um pouquinho aqui de ácido. Essa tal de ionização aí. Como eu falei, antes da ionização a gente tem apenas ligações covalentes no ácido. Só quando eu quebro essa ligação do hidrogênio que eu vou gerar o H+, que aí vai ser um íon. Beleza? Então, como que eu sei que uma molécula pode ter o seu hidrogênio transformado em íon, H+? Esse hidrogênio ele precisa estar ligado a um átomo bastante eletronegativo. Por quê? O hidrogênio não vai sair como H+, significa que ele perdeu o elétron dele. Então, o átomo que ficou aqui, no resto da molécula, olha aqui, por exemplo, olha onde é que estão os hidrogênios no ácido sulfúrico. Lembra que a gente fez a estrutura dele? Eles estão ligados no oxigênio. Quando ele sai na forma de H+, quem fica com o elétron dele é o oxigênio. Então, para isso, o oxigênio precisa gostar de ficar com o elétron. Beleza? Então, por isso que essa quebra é favorecida quando a gente tem um átomo bastante eletronegativo, porque ele vai gostar de ficar com o elétron que o H+ está deixando quando ele sai. Então, quem são esses átomos que vão permitir isso, né, a ionização do hidrogênio ligado? Vão ser, geralmente, flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo e enxofre. Então, são essa galera aqui, ó. Tá vendo? Que tá lá aqui no cantinho superior direito da tabela periódica. Lembra? Por que vai ser essa galera aqui? Porque é assim que é a tendência da eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é maior para cima e para a direita na tabela periódica. Então, os elementos que estão nesse canto aqui são os mais eletronegativos. Lembrando que exclui toda essa família aqui dos gases nobres, porque eles já têm o octeto completo. Eles não querem ganhar mais um elétron. Por isso que eles são muito pouco eletronegativos. Então, por isso que a eletronegatividade a gente considera até aqui na família que tem flúor, cloro, bromo, os halogênios. Beleza? Então, a gente olha para o ácido e se vê o hidrogênio ligado a algum desses átomos, a gente fala, eu acho que é ionizável. Beleza? Vamos ver aqui, ó. A diferença, então, de ionização e dissociação. Ionização é quando eu não tenho íons, né? O próprio nome já fala, ionização. Eu estou formando íons. Então, esse é o caso do ácido. Quando eu não tinha íons e, por um certo processo, eu formei. E aí a ionização, é o caso do ácido. Dissociação significa que os íons só estão sendo separados. Então, os íons já existiam e agora estão sendo separados. É o caso da base. A base é um composto iônico, ela não é covalente igual ao ácido. Então, ela é um composto iônico, tá os íons tudo juntinhos, e aí quando eu coloco ela em água, os íons separam. Beleza? É isso daí que é a diferença. Isso, tem um monte de regrinha, né? Um monte de coisinha legal pra gente lembrar essa série de eletronegatividade. Então, beleza. Ionização do ácido. Ó, outra coisa legal da ionização. Essa ionização não acontece de uma vez. Vocês viram que a molécula tem 2 hidrogênios ionizáveis. Eles não vão pegar assim, ó, sair os 2 ao mesmo tempo. É um de cada vez que sai. Então, pode ter casos que eu tenho uma moleculinha e só saiu um H+. O outro hidrogênio ficou preso. Então, eu posso ter as duas coisas. Ó. Por exemplo, a gente tem o H2SO4. E aí, o que acontece quando eu coloco ele em água?
ele pode formar H+, e HSO4-, tá vendo? Um hidrogênio saiu como H+, e o resto da molécula, então, vai ficar com uma carga negativa. Beleza? E aqui agora é H, porque antes era H2, eu tirei um hidrogênio na forma de H+, então ficou H. Agora, esse resto da molécula pode perder mais um hidrogênio. E aí eu formo mais um H+, e um SO4-2-, tá vendo? Eu posso escrever, como eu fiz anteriormente, a equação tudo de uma vez, certo? Os dois hidrogênios saindo. Mas de verdade a gente sabe que o que acontece é isso. Os dois saem um depois do outro. Então a gente vai ter lá na nossa solução algumas moléculas que nem vão perder o hidrogênio, outras que perderam um hidrogênio só e outras que perderam os dois. A gente tem uma mistura disso daí. Beleza? Então, mas esse H+, ele vai ficar solto lá no meio das moléculas de água? Não vai. Ele não gosta de ficar solto. O H+, ele reage com moléculas de água. Essas moléculas de água que tem na nossa solução, né, o H2O, as moléculas de água vão capturar o H+. Quando elas capturam o H+, elas formam o que a gente chama de H3O+, tá vendo? Uma molécula de água pega o H+, e aí vai ficar essa formulinha aqui. Beleza, pessoal? Então, em água, o H+, ele não fica desse jeito aí. A gente pode escrever em reações químicas como H+, mas então no certo é fazer o H3O+, porque o H+ não fica isolado, ele fica junto com moléculas de água. Beleza. Agora, então, próximo aqui, ó. Uma coisa importante, força do ácido. O que eu tinha falado? Que o ácido, então, ele perde seus H+. Algumas moléculas não vão perder nenhum, algumas vão perder só um hidrogênio, algumas perdem dois, algumas perdem todos, certo? O que vai me falar quão forte é meu ácido? A força do ácido, então, ela vai estar relacionada com a porcentagem de moléculas do ácido que vão sofrer ionização. Vai ser qual que é a proporção de moléculas que eu encontro na forma ionizada. Então, quanto mais hidrogênio as moléculas expulsarem na forma de H+, mais forte é meu ácido. Então, aqui exemplos de ácidos fortes. HCl, hidrogênio ligado com cloro. Então, isso daqui vai ser um ácido. 92% das moléculas, por exemplo, se eu tiver 100 moléculas, eu vou observar que, em média, 92 delas vão estar sem o hidrogênio. Vão estar na forma de H+ e Cl-. O ácido nítrico também, 92%, o ácido sulfúrico, 61%. Aí, os moderados vão estar nessa faixa aqui, abaixo de 50%. Aqui, tem o ácido sulfuroso, o ácido fosfórico, o ácido fluorídrico, e a gente tem ácidos fracos. O ácido fraco, então, vai ser aquele que apenas algumas moléculas vão perder o hidrogênio na forma de H+, e a maioria a gente vai encontrar dessa forma aqui, com todos os hidrogênios. Beleza? Então, ácido forte perde praticamente todos os hidrogênios na forma de H+, e ácido fraco vão ter poucas moléculas que vão perder o hidrogênio. Beleza? Então, exemplos de ácido aqui, O ácido sulfúrico é o famosão, né? Ele é muito utilizado em vários processos industriais, tem várias reações importantes que precisam de ácido sulfúrico. E é o ácido que a gente chama de ácido de bateria, que é o ácido que está lá na nossa bateria do carro. Por isso que é perigoso abrir a bateria e tudo mais, porque tem ácido concentrado lá dentro. E é o ácido principalmente presente na chuva ácida, beleza? Aí tem outro aqui, ácido sulfídrico, H2S. Esse ácido, a gente chama ele geralmente de gás dos pântanos, porque ele é gerado na decomposição de matéria orgânica. O que é mais que a matéria orgânica decomposta? Petróleo, gás natural. Então, quando a gente tem reservas desses combustíveis, a gente encontra também o ácido sulfídrico. E ele é bastante tóxico, tanto é que tem detectores de ácido sulfídrico nessas extrações de petróleo e tudo mais. E aí, se tiver muito alto, as pessoas têm que sair de lá porque isso daqui é muito tóxico. E o perigoso é que, assim, o nariz humano consegue identificar isso muito fácil, isso tem cheiro de ovo podre. Só que chega uma hora que, se ele estiver muito concentrado, ele faz igual o corona, ele consegue até tirar o nosso senso de olfato. Então, se tiver muito ácido sulfídrico, a gente acaba parando de perceber que ele está na atmosfera, e a gente se intoxica muito fácil.
Beleza? Agora o ácido clorídrico. Ele também é um ácido famoso, porque é o ácido que está presente no nosso estômago, que a gente libera na digestão. E quando ele é usado para limpeza, a gente encontra ele nas lojas na forma de ácido muriático, que é assim que eles chamam ácido clorídrico diluído. Beleza? Lembrando aqui, pessoal, então, que os ácidos, geralmente, eles vão estar na forma líquida ou eles vão estar diluídos, né, numa solução com água. Alguns ácidos, como o HCl, quando eles estão muito concentrados, eles não são líquidos, eles são gases. O HCl concentrado, assim, o HCl puro, ele é um gás. E aí ele se dissolve praticamente inteiro em água. Aí por isso que geralmente a gente vende uma solução. E aí, nesse caso, ele é o ácido muriático. A gente tem também o ácido fosfórico. O ácido fosfórico vai ser o ácido responsável pela acidez dos refrigerantes. É por isso que o refrigerante é azedinho. E ele previne no refrigerante, né, o aparecimento de fungo e bactéria. Porque imagina, você larga o refrigerante lá, ele não estraga, ele não embolora. O que ajuda a prevenir isso daqui? É o ácido fosfórico. Por isso que seu refrigerante não estraga fácil. A gente tem também o ácido nítrico, que é muito utilizado em processos industriais e ele é o principal ácido que é utilizado na produção de fertilizantes, né? Lembra que já viram falar que fertilizante geralmente tem nitrogênio, fósforo e potássio, fertilizante NPK? Nitrogênio é muito importante para o crescimento das plantas, porque é ele que vai gerar as proteínas. Então, isso daqui eles usam, é um dos intermediários lá das reações para produzir fertilizantes, que são substâncias que têm grande concentração de nitrogênio. E tem também o ácido carbônico. Esse ácido é muito importante, por quê? Porque ele surge quando a gente solubiliza CO2 em água. A maior parte do CO2, quando ele está em água, não vai ficar na forma de CO2, ele vai formar ácido carbônico. E isso acontece no nosso sangue. Nosso sangue tem CO2 dissolvido. E aí o CO2 vai ficar na forma de ácido carbônico. E aí isso vai ser importante para regular o pH do nosso sangue. Nosso sangue precisa ter uma acidez precisa, assim, certinha. Se tiver muito ácido ou muito básico, as nossas reações, o nosso metabolismo começa a dar errado. E aí a gente morre. Beleza? Então, aqui são alguns exemplos de ácidos que é legal a gente conhecer. Vamos ver perguntas. Então, né, o ciclo do nitrogênio. Aí vocês veem que a planta precisa de nitrogênio. Agora vamos ver aqui, ó, nomenclatura de ácidos. Como é que a gente vai dar nome em ácido? Isso daqui, pessoal, não cai tanto assim. Mas em vestibular, por exemplo, do estado de São Paulo, ele nem não cai tanto. Vestibular do estado de São Paulo até cai um pouco mais. Por exemplo, USP, Unicamp, não sei se tem alguém que pretende prestar. Aí vocês podem dar uma olhadinha com calma depois. Tem vários sites que ensinam, mas vamos dar uma passadinha aqui só para a gente entender um pouco como é que funciona essa nomenclatura. Então a gente tem dois tipos de ácidos. Os ácidos que não têm oxigênio na fórmula, como esse daqui, ó, HCl, H2S, HCN. E os ácidos que têm oxigênio. E aí nesses ácidos, o hidrogênio vai estar ligado nesses oxigênios do oxiácido. Então, hidrácido só tem hidrogênio, né? Não tem oxigênio. E os oxiácidos, como o próprio nome já indica, têm oxigênio. Agora, como é que dá o nome? Depende se ele é oxiácido ou hidrácido. O nome vai ficar assim, ó. Ácido. Você viu que todo ácido começa com o nome ácido. E aí, ele termina em hídrico. E aí, esse radical aqui, o que vai dar o nome mesmo, depende do elemento químico. Então, por exemplo, ó, se tiver um hidrácido, o hidrácido é, aqui no caso, né, esse HCl, é hidrogênio mais cloro. Então, o nome é baseado no cloro. Vai ser ácido, de cloro, ácido clorídrico. Beleza? Então, os ácidos que não têm oxigênio terminam todos em hídrico e o nome aqui depende do elemento químico. Ó, HBr vai ser o ácido bromídrico. Aí tem aqui o ácido iodídrico, de iodo, ácido sulfídrico, que tem enxofre. Aí vocês veem que é estranho, né? Não é ácido enxofídrico, é enxofrídrico. Aí que estranho. Porque o nome é baseado no símbolo aqui da tabela periódica, e o símbolo é baseado no nome em latim. Em latim, enxofre é sulfur, por isso que tem coisas que mudam o nome. Então, não é tão interessante ficar decorando, ficar um tempão, assim, loucamente tentando decorar isso daqui a gente acaba acostumando de ler nos exercícios. Mas aqui só para ver, então, de onde vem, pra gente entender a origem do nome. Agora, e oxiácidos? Como é que a gente dá nome? Certo? Os oxiácidos têm um pouco de decoreba.
é o seguinte. Tá vendo esses ácidos aqui? Beleza? Esses 6 ácidos são os que mais aparecem. E esses ácidos vão ser os que têm a terminação oso. Oso não, desculpa, o ico. Beleza? Então tem várias terminações que eu posso ter no fim do nome do ácido. E a terminação depende de quantos oxigênios tem na estrutura. Esses aqui são a referência, beleza? Então, esse ácido aqui tem enxofre. Aí já sabe que vai aparecer um sulf aqui no meio do nome, né? Beleza, ele é a referência, ele vai ser o terminado em ico. Então esse daqui é o ácido sulfúrico. Ó, ácido sulfúrico, ácido nítrico, os ácidos que a gente falou anteriormente, né? Os ácidos importantes. Ácido fosfórico, ácido carbônico, tá vendo tudo termina em ico? Fosfórico, carbônico, ácido brômico, ácido clórico. Tá vendo? Tudo termina em ico. Aí, o nome muda dependendo se eu alterar essas quantidades de oxigênio. Então, por exemplo, H2SO4. H2SO4 é ácido sulfúrico. O que acontece se eu tirar um oxigênio da fórmula? Se eu fizer o H2SO3, vira o ácido sulfuroso. E se eu tirar 2? O ácido hipossulfuroso. E se eu pegar isso daqui, na verdade, colocar mais um oxigênio? Fica o ácido persulfúrico. Às vezes não existe tudo isso, mas a gente sabe como que o nome seria. Beleza? Então, tem a referência, que são os ácidos terminados em ico, e se tiver um tanto de oxigênio diferente do que está aqui na nossa referência, o nome muda. Olha aqui exemplos também, ó, ácidos importantes. Ó. Esse HClO4. Vamos ver. A nossa referência de ácidos oxigenados com cloro, qual que é? É o HClO3. O HClO3 tem a terminação ico, é o ácido clórico. Esse tem quantos? 4 oxigênios. Quanto que o ácido clórico tem? 3. Esse rapaz tem um oxigênio a mais. Então, por isso que eu não vou chamar ele de ácido clórico, porque ele tem um oxigênio a mais, eu vou chamar ele de perclórico. Então, é daí que vem a nomenclatura dos ácidos. Isso daqui é bom dar uma olhadinha, mas não precisa ficar tão bitolado. Sabe o que acaba acontecendo? De tanto fazer exercício, a gente acaba decorando o nome só de ver. Você vê H2SO4, esse daqui é o ácido sulfúrico. E aí, se a gente souber isso daqui, a gente consegue identificar os outros. Mas a gente acaba se habituando só de ver nos exercícios. Não precisa ficar tão bitolado assim para decorar tudo isso daqui, que é bastante coisa. Até aqui, beleza, pessoal? Ah, então... Vamos ver, peraí. Ah, também, tem pelo NOx, né? Eu tinha tirado aqui porque o NOx é mais difícil. É um negócio que a gente não trabalhou, pode ser pelo NOx também. Então, a mudança de oxigênio, ela altera o pH sim. Na verdade, ela altera se o ácido é forte ou fraco. Beleza? Então, quanto mais oxigênios tem na fórmula, mais forte vai ficando o nosso ácido. Tem essa relação aí. Beleza? Então, agora, vamos... Porque quanto mais oxigênio a gente tem, mais eletronegativo assim vai ficando a estrutura. Fica mais fácil de arrancar o elétron dos hidrogênios. Aí os hidrogênios saem mais fácil. Por isso que geralmente os oxiácidos com mais oxigênios vão ficando mais ácidos, mais fortes. Beleza. Então agora vamos falar das bases. Bases, então, elas são compostos iônicos, tá vendo? Ó, lembra? Olha a carinha dela aqui. Parece um sal de cozinha, tá vendo? Coisa iônica, geralmente a gente já fala, nossa, tem cara de sal de cozinha. Beleza? Então, é um composto iônico. Então, ela possui pelo menos um íon OH-, é isso que caracteriza a base, é ter esse íon OH- na estrutura. E o outro íon, geralmente, é um cátion de algum metal. Por exemplo, lembra do sódio, que ele forma o Na+? Então, uma base com o sódio vai ficar o Na+, formando um composto iônico com o OH-. Esses compostos, então, as bases, né? Como ela é um composto iônico, possui também características dos compostos iônicos, né? Forma cristais, tem alto ponto de fusão, condutividade elétrica baixa no estado sólido, mas se eu fundir os íons ficam livres, aí eu vou ter alta condutividade. Beleza? E o que acontece? O que é importante das bases? Quando a base é solúvel, eu vou conseguir, então, separar esses íons. Eu vou liberar íons OH- e eu vou liberar
a outra parte da base na forma de um cátion, beleza? E o que acontece? Lembra da escala de pH? OH- está relacionado com as bases. Então, se eu tenho muitas unidades de OH- na minha solução, ela fica mais básica. E solução mais básica significa pH maior. Um exemplo de base, hidróxido de sódio, tá vendo? Então, quando ela sofre dissociação iônica, lembra que é diferente da ionização. Ionização, não existe íon, quando eu dissolvo eu formo ele. Dissociação, os íons já existem, e quando eu solubilizo, eu só separo. Ó, eu formo OH-, e o que sobra da molécula? Sobra o sódio. E para igualar as cargas, ele tem que ser Na+. Beleza, então a dissociação da base aqui. Quantos OH- vão ter na estrutura? Lembra aquela regrinha do composto iônico que pega a carga de 1, troca a regrinha do X? Vai ser isso daqui, beleza? Então, se a gente tem, por exemplo, ferro 3+, quantos OH- tem no hidróxido de ferro 3? O hidróxido de ferro, então, esse hidróxido de ferro, ele vai ter 3 OH- na estrutura para cancelar essas cargas positivas do ferro, beleza? Então, aí a fórmula é FeOH3. Então, essa base aqui, cada unidade dessa fórmula gera 3 OH- na solução. Então, isso daqui eu estava falando que acontece quando a base se solubiliza. Tem base que não solubiliza direito em água. Quais são as bases que solubilizam? São as bases formadas por metais da família 1A e 2A, e essa daqui também, NH4OH, que é uma base um pouco diferente, não tem nem metal aqui. Beleza? Essa base é o hidróxido de amônio. Esse íon aqui vai formar... Isso daqui vai ser o NH4+, vai ser uma base importante também. Então, essas bases vão ser bastante solúveis. E a força da base também está relacionada com a solubilidade. É parecido com o ácido lá, só que, na verdade, o ácido ele pode se solubilizar mesmo sem estar ionizado, né? Que a gente viu. Alguns ácidos nem liberam muito o OH+. Mas a base não. A base só solubiliza se ela liberar o seu OH-. Então, se a base é pouco solúvel, ela é fraca. Se ela é bastante solúvel, ela é forte, porque ela libera bastante OH-. A única exceção é NH4OH. Opa, aqui o 4 ficou para cima, é para baixo, tá? É desse jeito aqui. O NH4OH ela é bastante solúvel, só que é uma base fraca. Essa é a exceção aqui, é a base esquisitona, não tem nem metal nela. Beleza? Aqui está mais detalhado, assim, ó, as bases solúveis, as bases que são pouco solúveis, parcialmente insolúveis, e as bases que têm pouca solubilidade. Mas o mais importante é saber isso daqui. Base com metais da família 1A e 2A e o hidróxido de amônio são bastante solúveis. Como que a gente vai dar nome em base? Nome em base é facinho, né? Vai ser hidróxido de alguma coisa. Essa alguma coisa é o nome do cátion, por exemplo. Se a gente tem uma base que é formada com Na+, né, com o cátion do sódio, ela vai chamar hidróxido de sódio, beleza? Facinho. A única coisa é que em algumas a gente vai ter que indicar com números romanos a carga do cátion. Por quê? Porque tem metais que formam cátions de mais de uma carga. Lembra dos metais de transição, que eu falei que eles eram meio esquisitos da distribuição eletrônica? Que era meio difícil saber qual que era a carga do íon formado? Então, esses metais geralmente conseguem formar íons de várias cargas. Eles conseguem perder diferentes quantidades de elétron. E aí eu tenho que indicar qual que é a carga dele, para eu saber quantos elétrons que ele perdeu. Beleza? Então, vai ter uma regrinha aqui para eu saber quando eu não devo colocar a numeração, que indica a carga. Por quê? Porque em alguns cátions, a carga é fixa. O cátion só pode ter um tipo de carga. Então, quem são esses? Os cátions da família 1A e 2A. Então, por exemplo, o sódio da família 1A. Ele só vai formar o cátion Na+, tá vendo? Família 1A forma cátion com carga 1. E da família 2A, o cálcio, por exemplo. O cálcio é um metal da família 2A, então ele vai perder elétrons. Quanto que ele perde? 2, porque ele está na família 2A. E aí ele vai formar o cálcio 2+. Os outros acabam tendo uma grande variedade de cargas que eles podem assumir, com exceção desses daqui. Ó. Esse daqui é famoso, prata, zinco, alumínio. Esses daqui também têm carga fixa. Prata mais, zinco 2+, alumínio 3+. O resto dos metais são uma bagunça.
Tem uns que tem 2 cargas diferentes, 3, 4, tem metais até 5 cargas diferentes possíveis. Beleza? E aí a gente tem que indicar no nome da base qual que é essa carga. Tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat. Sal e base vão ter uma certa característica parecida, né? Porque os dois são compostos iônicos. Beleza. Aqui, ó. Nomenclatura das bases, então. Tá vendo? Tudo parecido. NaOH. Quem que é o Na? Na é o sódio. Então, esse vai ser o hidróxido de sódio. KOH é o hidróxido de potássio, porque K é o potássio. Agora esse daqui, ó, MgOH2. Quem que é Mg? Magnésio. Por isso esse é o hidróxido de magnésio, tá vendo? Tudo igualzinho. Só muda isso daqui, tá vendo? A quantidade de OH-. Por que essa daqui tem 2 OH na fórmula e essa daqui tem um só? Por causa da carga. O potássio, quando ele forma cátions, os cátions têm carga mais 1, porque ele está na família 1A. O magnésio está na família 2A. Então, o cátion do magnésio tem 2 cargas positivas, por isso ele precisa de 2 OH- para fazer um composto neutro. E assim vai. O alumínio, lembra do decoreba? Que o alumínio tem carga fixa? Alumínio é sempre 3+, então forma o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio. Mas aí, vamos ver aqui, ó. Ó o cobre. O cobre, ele vai formar hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2. O que significa isso daqui? Isso daqui significa a carga do cátion. Então, o hidróxido de cobre 1 tem cobre com carga 1+, por isso que só tem um OH na estrutura. O hidróxido de cobre 2 tem cobre com carga 2+, por isso que ele tem 2 OH na estrutura. Ó, o ferro também, ó. Tá vendo? Então, a gente tem o nome do hidróxido com esse numeral, com esse algarismo romano aqui, né? Esses algarismos que indicam a carga do metal. Beleza? Tem outro nome também que eu posso dar, que é esse daqui, essa nomenclatura, tá vendo? Os metais que têm 2 possíveis cargas, eu vou ter a terminação ico para a base que tem carga maior, e eu vou ter a nomenclatura com o final oso para o cátion de carga menor, tá vendo? Então, o ferro, ele forma ferro 2 e ferro 3. Ou seja, ferro com carga 2+ e 3+. E aí, o que eu chamo? O hidróxido de ferro que usa ferro 2 vai ser o ferroso. E o que usa ferro 3, férrico. Então, é sempre o oso e o ico. Isso daqui, geralmente, a gente não usa nas respostas, assim, de... Por exemplo, se for uma questão discursiva, a gente geralmente não usa essa nomenclatura aqui não. Mas a gente pode encontrar em algum texto ou em alguma alternativa. Aí por isso que é importante ver. Beleza? Ó, exemplos de bases. Hidróxido de sódio, essa daqui é famosa. É a soda cáustica, que a avó usa para desentupir privada. Beleza? Ela é muito utilizada para limpeza pesada e produção de sabão. E ela tem uso semelhante ao hidróxido de potássio, que é outra base que geralmente usam para fazer sabão. O que mais? O hidróxido de amônio, lembra aquela base da exceção? A esquisitona, que não tem metal? Essa daqui é a tal da solução de amônia, o amoníaco, que a gente compra lá na farmácia ou em lugar de limpeza. Que então eu vou utilizar para desinfetar, para limpeza e tudo mais. E eu também posso usar isso em sistemas de refrigeração. E a produção de fermento químico também tem hidróxido de amônio, porque o fermento químico é um sal de amônio. Beleza? Aí eu uso isso daqui para formar o sal. O que mais que eu tenho? Hidróxido de magnésio. Esse daqui é o tal do leite de magnésio, que a gente toma como laxante ou antiácido, né? Por quê? A gente toma uma base para reagir com o ácido que a gente tem na solução. Então, depois eu vou postar o link para quem tá com a internet ruim. Beleza. O que mais? Ó, hidróxido de alumínio. A gente também usa hidróxido de alumínio igual ao leite de magnésio, como antiácido e laxante. Laxante por quê? Porque no estômago, se a gente forma um composto lá que
Isso daqui não é tão solúvel assim. MgOH2 e a LOH3 não são tão solúveis. Quando a gente tem uma coisa que não é muito solúvel no estômago, o estômago fala, eita, o que é esse negócio aqui? Aí ele quer liberar esse composto estranho. Aí é por isso também que a gente tem efeito laxante. Beleza. Outra coisa que a gente usa o LOH3 é para tratamento de águas. Tem uma substância que a gente usa que gera a LOH3. O LOH3 ele não é tão solúvel assim, ele solubiliza um pouco. E aí em água ele fica parecendo um gel. E aí esse gel captura as partículas de sujeira. E aí eles usam isso para limpar a água, porque depois que esse hidróxido de alumínio captura as partículas de sujeira, isso daqui afunda. E aí ele tira a sujeira da água. Tem também, ó, importantíssimo esse daqui, ó, esse aqui tem até imagem, né? O hidróxido de cálcio, que é a famosa cal hidratada, que usa para fazer a massa lá do pedreiro. Beleza? Então essas são as bases que a gente encontra comumente no nosso cotidiano. Até aqui, beleza, pessoal? Isso aqui tem bastante coisa, né? Tipo, eu não tô esperando que eu passe o slide e já decoraram tudo. Isso aqui vocês estudam depois para tentar dar uma lembrada para absorver o conteúdo. Mas se aparecer alguma coisa que vocês falaram, nossa, como assim? Já pergunta agora. É legal dessa prática, dessa parte de cotidiano, porque às vezes pergunta mesmo no vestibular, no Enem lá, tem texto que descreve, aí fala, nossa, que ácido que é esse? Qual que é o ácido do estômago? E também pra gente lembrar, entender como é que funciona o negócio, né? Senão a gente só fica dando fórmula e não sabe nem para que serve. Então, vamos falar dos sais. Os sais, eles vão ser os compostos iônicos que vão ser o resultado da reação de um ácido com uma base, beleza? E aí, o que acontece? No sal, o cátion, o íon de carga positiva, né? Ele vem da base, e o ânion, que é o íon de carga negativa, vem de um ácido. Então, essa reação entre ácido e base, ela vai gerar um sal, né? Então, eu combino o cátion da base e o ânion do ácido. O que sobra? O ácido gera H+, e a base gera OH-. Tenta juntar os dois para ver se não forma uma coisa que vocês conhecem. H+ com OH-, eu vou ficar com 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Carga positiva com carga negativa, anula, vai dar carga neutra. Eu formo H2O. Então, quando eu reajo H+ com OH-, eu formo uma molécula de água. E é isso que acontece quando eu misturo ácido e base. Isso eu chamo de neutralização. Porque se eu misturar os dois na proporção correta, a solução fica neutra, né? Não fica nem ácida, nem básica. Porque todos os OH- estão reagindo com os H+. Então, o sal ele é um composto iônico, então, ele tem característica de composto iônico, aquelas que a gente viu anteriormente. Famoso, parece sal de cozinha. E, quando eles são solúveis também, eles sofrem dissociação iônica, igual a base, porque eles são compostos iônicos. E eles vão gerar íons em solução. E isso aumenta a condutividade. Agora, exemplo aqui de sal, o famoso sal de cozinha, o cloreto de sódio. O que é o cloreto de sódio? É o NaCl. Quando eu vou solubilizar ele, os íons dissociam. Eu formo o íon Na+, e o íon Cl-. Agora, quando eu falo que essa reação de neutralização do ácido com a base é completa, quando todos os H+ vão reagir com todos os OH-. E aí eu tenho que, quando eu escrevo minha fórmula, se eu quero fazer a neutralização completa, essas quantidades têm que estar iguais. E aí eu vou fazer um negócio que chama balanceamento, que amanhã a gente vai ver melhor. Mas só para dar uma introdução aqui, por exemplo, ó, essa reação do NaOH, que é o hidróxido de sódio, uma base, com HCl, que é um ácido. O que acontece? Eu separo isso daqui nos íons, e aí eu vou formar NaCl e vou formar H2O. Mas olha aqui que diferente, ó. Essa daqui tem um número, tá vendo? Não é só H2SO4 com NaOH. Tem 2 NaOH. O que isso significa? Isso daqui está mostrando a proporção. Está mostrando a relação. Para cada fórmula dessa que eu estiver reagindo, eu preciso de 2 dessa. Por que isso daí? Vamos pensar na dissociação aqui, ó. A dissociação da base, ela vai gerar um Na+ e um OH-. Agora, vamos ver. E o ácido? É H2SO4. Ele tem 2 hidrogênios, vai liberar 2 H+.
Tá vendo que não tá batendo a quantidade? Se eu tiver uma formulinha aqui de NaOH, uma moleculinha de H2SO4, hora que eu separo, não bate a quantidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar duas aqui, então. Porque se eu uso 2 NaOH, eu gero 2 OH-. E aí, ó, tá vendo? Vai bater, vai dar certinho. Aí eu vou ter 2 H+, e 2 OH-, eu vou formar 2 moléculas de água. Então é assim que eu faço a reação de neutralização. Amanhã a gente vai entender melhor esse negócio do balanceamento. Mas então, para que é isso que eu estou fazendo? Colocando isso daqui para indicar quantidades que eu uso de cada substância. E às vezes não é a mesma, porque eu preciso ajustar de tal forma que a quantidade de OH- seja a mesma que a quantidade de H+. Vamos ver. Então é bom que isso aqui é revisão, né? Também, pessoal, quem tá vendo essas coisas pela primeira vez, é importante dar uma estudada a mais, pesquisar, procurar com o monitor, porque isso daqui, ó, pensa bem, ó, é basicamente a matéria do primeiro, segundo e terceiro colegial, em 6 meses, mais ou menos, com uma aula por semana. Então a gente tá passando na velocidade de relâmpago Marquinhos aqui, tá rápido pra caramba. Então, obviamente, vão surgir dúvidas. Aí, se tiver, vocês perguntem lá pro monitor, procurem algum site na internet, mas principalmente perguntem pro monitor, ver se tá tudo certo, beleza? Porque é natural surgir dúvida com essa velocidade que a gente tá vendo as coisas. Então, ó, solubilidade de sais. Tem algumas coisinhas aqui que a gente tem para ver se o sal é solúvel ou não. Então, depende do cátion e do ânion que a gente tem. Aí tem umas regrinhas aqui, ó, só pra gente saber. A gente não vai decorar tudo isso, mas tem umas coisinhas assim, por exemplo, todos os nitratos são solúveis. O que mais aqui, ó? Quando a gente tem amônio, geralmente a gente forma um composto solúvel, tudo mais. Então tem essas regrinhas aqui, também não é tão importante, é só saber que dependendo do cátion, dependendo do ânion, a gente forma um sal que pode ser solúvel ou não. Beleza? Então, isso daqui são as regrinhas de solubilidade de sal. Agora, como que eu dou nome do sal? Se vocês souberem bem dar nome em ácido e em base, dar nome em sal fica fácil. Por quê? O nome do sal é basicamente o nome do ânion e o nome do cátion. Então, olha aqui os exemplos, ó. Um cátion, lítio+, com um ânion, NO3-. Aí é assim que fica a fórmula, tá vendo? Olha as fórmulas que eu posso ter combinando diferentes ânions. Aí como é que eu faço para achar a fórmula? Eu faço aquela regrinha, né? Jogo a carga do lítio como o número aqui pro NO3 e jogo a carga do ânion aqui embaixo como índice de atomicidade pro lítio. E aí eu vou fazendo essas formulinhas. Como é que eu dou nome? Essa formulinha aqui, a primeira, por exemplo, ela foi gerada a partir do lítio e do NO3-. O NO3- a gente chama de nitrato e o lítio é lítio mesmo, não muda nada. Então, ó, nitrato de lítio. Olha outro sal que tem o NO3- na estrutura. Só que esse daqui é um sal que tem sódio, então é um nitrato de sódio. A gente tem um nitrato de cálcio, beleza? Aí esse daqui tem 2 nitratos da estrutura, porque o cálcio tem carga 2+, e cada nitrato tem carga 1-, aí por isso que precisa de 2. E assim a gente vai gerando os diferentes sais. Só que nota aqui que o nome tá esquisito. Você fala, nossa, eu nunca vi um negócio que termina em ato. Como é que eu sei que isso daqui chama nitrato? Eu lembro do ácido lá, que tem o ácido sulfúrico, o ácido sulfuroso e o ato. O ato eu não lembro, não. Tem uma regrinha que relaciona o nome do ácido, que é o que gera o ânion, né? Com o nome do sal. Aí a famosa regrinha do mosquito. Como é que fica a regrinha? Por favor, tá? Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. E aí você relaciona as terminações. Então, ó, se eu tenho um ânion que termina em ito, significa que ele veio de um ácido terminado em oso. Se o ânion termina em ato, significa que ele veio de um ácido que tem terminação ico. Então, olha aqui, nitrato. Se o meu sal tem um nitrato, significa que ele veio de um ácido que termina em ico. Então, o nitrato vem do ácido nítrico.
Beleza? Então é assim que eu relaciono ácido com sal. Aí como é que é o negocinho mesmo? Mosquito, teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. E aí a gente encontra o nome do sal. Outra coisa, só para lembrar também, que a regra da base para os cátions que têm diferentes cargas também vale. Então, se a gente faz um sal que tem cátion de ferro, e o ferro pode formar cátion 2+, e 3+, tem que estar indicado aqui no nome, no final, né? Na parte do metal, tem que estar indicado a carga dele em algarismos romanos. Então, essa que é o raciocínio, assim, essa lógica por trás desses nomes que a gente encontra nas questões. Até aí, beleza? Ah, essa daqui é o mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Então, beleza, ó. O que a gente tem também? A gente tem sal que é gerado a partir de reação de neutralização incompleta. Lembra que eu falei que para completo tinha que reagir todo o H+ com todo o H-? Algumas vezes isso não acontece. E aí é uma reação que vai gerar um sal ácido ou básico, depende se está sobrando H+ ou OH- na estrutura do sal. Aí tem uma regrinha de nomenclatura também. Aqui não precisa ficar tão preocupado também em saber a regra, mas então depende de quantos H+ ou de quantos OH- sobraram na estrutura. Por exemplo, um sal básico é um sal, como o próprio nome já leva a gente pensar, que tem OH- sobrando na estrutura. E aí aparece tal de hidróxi aqui antes, tá vendo? Hidroxicloreto de cálcio significa que está sobrando OH+ na estrutura do cloreto de cálcio. OH-, desculpa. E mono significa que está sobrando um OH-. Olha aqui, se tiver sobrando H+. Aí é o mono hidrogênio. Beleza? Quando está sobrando H+, aparece tal do hidrogênio. E se está sobrando hidróxido, aparece esse hidróxido. Aqui também, quando sobra um hidrogênio, a gente costuma ver também a nomenclatura bi. Então, aparece, por exemplo, bicarbonato de sódio, que é um salzinho lá bastante famoso. Aqui, ó, exemplo de sais aqui, ó. O bicarbonato de óleo, cloreto de potássio. Você olha o nome e você fala, nome de sal. Tem toda essa cara aqui, os nomes de sal, beleza? Então, o que a gente tem? Sal de cozinha, que é o NaCl. O nitrato de potássio é o KNO3. Esse daqui é o salitre, eles usam bastante como fertilizante. Lembra que eu falei que usa ácido nítrico para fazer fertilizante? Ó, esse rapaz aqui é fertilizante, é um sal que vem do ácido nítrico. E também usa para fazer explosivo. Então, dinamite usa isso daqui na produção. Fazer pólvora. Que mais? Ó, sulfito de sódio. Isso daqui eles usam como conservante de alimentos e também para branquear o açúcar e fazer papel sulfite. Agora outro aqui, isso daqui é famoso, vocês já podem ter lido isso daqui em algum rótulo, hipoclorito de sódio. Isso daqui tem na água sanitária, que a gente usa para limpeza, né? E ele vai então atuar como desinfetante. Tem esse outro aqui, ó, fluoreto de sódio. Isso é o que tem na pasta de dente. Já viram falar? Tipo, essa pasta de dente tem flúor. Aí o flúor, na verdade, não é flúor mesmo, é o fluoreto. É o íon aqui que vem do ácido fluorídrico e vai ser fonte de flúor para os nossos dentes. Aí, ó, iodeto de potássio, é fonte de iodo para tireoide. Por que eu botei o simbolinho de radioativo? Isso daqui, se você já viu algum documentário de acidente radioativo, vira aquela série Chernobyl lá, o que eles tomam? Eles tomam pílulas de iodeto de potássio, porque um dos principais isótopos perigosos que são gerados em uma explosão nuclear é o iodo radioativo. Então, se tiver iodo radioativo no ambiente, o nosso corpo vai absorver. E vai ter iodo radioativo dentro da gente, isso não é bom. Então, o que eles fazem? Eles tomam uma pílula de iodeto de potássio com iodo normal, que não é radioativo, e aí lota a nossa tireoide de iodo. Ela não vai querer mais pegar o iodo radioativo que está vindo do ambiente, porque ela já está cheia de iodo normal. Outro importante aqui, ó, carbonato de cálcio. Isso daqui está em um monte de coisa. Ele tá no mármore, no calcário, pérola, concha. Então, todas essas coisas duras lá na natureza, maioria, casca de ovo, ó, é feita de carbonato de cálcio. Tá presente nos ossos também. Eles usam isso daqui para corrigir a acidez do solo também. E usam fabricação de vidro e cimento. Isso daqui é 1000 utilidades.
E uma coisa interessante do carbonato de cálcio é que ele se decompõe quando a gente coloca em meio ácido, tá vendo? Eu quebro ele, eu vou formar um sal solúvel, CO2 e água. Aí, então, eu estou destruindo o carbonato quando eu coloco ácido. E essa que é a tal da chuva ácida. Porque vai cair ácido em coisas de mármore, por exemplo, vai ser destruído. Por quê? Porque o ácido vai decompor o carbonato que está lá no mármore. Agora, outro que é interessante aqui. Carbonato de lítio. Por que eu botei um troço do Nirvana? O albinho lá do Nirvana que tem o nenenzinho. Isso daqui é famoso. Tem uma música lá que chama Lithium. E nessa música ela começa calminha, depois fica loucona. Começa calminha, depois fica loucona. Vai alternando. Que isso daqui simboliza mais ou menos as variações de humor que uma pessoa que tá tomando antidepressivo tem. Porque eles usam carbonato de lítio para tratamento de depressão. Isso daqui tá em alta agora, é muito importante para a produção de baterias recarregáveis, para fazer as baterias de íon lítio. Aí já tem esse negócio, já viram essa história, aquela treta que deu? Que o Evo Morales sofreu um golpe na Bolívia, eles falam que isso daqui foi bancado, foi patrocinado lá, teve relação com os Estados Unidos. Porque o Elon Musk lá, o fodão da Tesla, ele está interessado no carbonato de lítio que tem na Bolívia. A maior parte das reservas de lítio do mundo estão na Bolívia, na forma de carbonato de lítio. Tem uns desertos cheios de sal, esse sal é praticamente carbonato de lítio, então tá tudo aqui o lítio do mundo. E eles usam esse lítio para fazer bateria. Eles pegam o lítio nessa forma de sal, transformam em lítio metálico. E ele deu até essa treta que ele postou no Twitter lá. Ele falou que era brincadeira depois, mas não parece que é muito brincadeira. Tem um fundo de verdade, né? Eles falam, tipo, vocês sabiam que essa troca não foi de interesse do povo, né? Que os Estados Unidos só queria dar um golpe pro Elon Musk pegar o lítio. Aí ele falou, tipo, a gente dá golpe em quem a gente quiser, aceita isso. Pior que é mais ou menos assim. Ele falou que era zoeira, mas é bem a verdade que a gente observa na história. Então tem essa treta do lítio aí, às vezes pode cair em alguma coisa, é importante. Agora vamos falar de óxido. Então os óxidos, olha aqui, eu botei a fotinho aqui, botei coisa enferrujada, porque a ferrugem na verdade é um óxido, é o óxido de ferro. Características dos óxidos. Eles vão ser compostos binários, então só tem 2 átomos lá no óxido. Um é o oxigênio e tem algum outro átomo. Então, eu posso ter 2 tipos de óxido. Eu posso ter óxido que é composto iônico, quando eu tenho oxigênio junto com um átomo de metal, ou eu vou ter um óxido covalente, que é quando eu tenho o oxigênio ligado a um metal. Os óxidos iônicos, eles vão ser básicos, beleza? Por exemplo, aqui o óxido de cálcio, CaO. Então, é um cálcio 2+, ligado com um O2-. Isso aqui vai formar um composto iônico, né? Vai formar o sal. E óxidos covalentes, eles vão ser ácidos. Aqui, o dióxido de carbono, lembra que ele forma o ácido carbônico na solução? Então, dióxido de carbono é um ametal ligado com o oxigênio. E aí isso daqui não vai ter íon O2-, isso daqui vai ter ligação covalente. Então, alguns óxidos, eles podem ter esses 2 comportamentos, de ácido e base. E aqui tem um exemplo aqui. A gente chama esses óxidos de óxidos anfóteros, que são substâncias que têm comportamento de ácido e de base. Aqui, as reações que acontecem. Por que é óxido ácido e óxido básico? Óxido ácido, ele reage com água para formar um ácido, por isso que a gente chama ele de ácido. E se ele reagir com base, ele vai formar um sal e água, igualzinho os ácidos formam. O óxido, olha aqui, vamos ver se dá para perceber, Soma as fórmulas aqui. SO3. SO3 é o trióxido de enxofre. É um óxido. Reagindo com água. Soma a fórmula da água com a fórmula do óxido. Olha o que dá. H2SO4. Então, a fórmula do óxido é basicamente a fórmula do ácido, só que sem uma molécula de água. É isso daí que é o óxido. Por isso que quando ele encontra uma molécula de água, ele vai lá e forma ácido. E o óxido básico é o mesmo raciocínio. Se reagir com água, forma base, e se reagir com outro ácido, ele vai ter comportamento de base. Vai formar sal e água. E aqui tem alguns exemplos para vocês verem depois como é que são essas reações. E o óxido anfótero, ele tem os 2 comportamentos, né? Se reagir com ácido, forma sal e água, e se reagir com base, também consegue formar sal e água. Então, ele pode se comportar de diferentes formas, dependendo
do que eu tô reagindo com ele. Como é que eu dou nome em óxido? Nome em óxido é tranquilo também. Sempre aparece lá um óxido de alguma coisa, mas tem alguns prefixos que indicam quantidade. Então, por exemplo, ó, monóxido significa que eu tenho uma unidade do oxigênio. Monóxido de monocarbono. Então, ó, um oxigênio, um carbono. E pente é os mesmos prefixos que usam em Copa do Mundo, né? Tipo, na verdade muda alguns. Por exemplo, pentacampeão, hexacampeão. Então a gente tem o pentóxido, tem esses prefixos. Depois eu posso passar, se vocês não tiverem sabendo tão bem aqui, mas tem uns exemplos, ó. Trióxido. Trióxido é quando tem 3 oxigênios. Difósforo. Di é quando tem 2. Então tem esses nominhos aqui. Agora, quando eu tenho metais. Quando eu tenho metais, fica fácil aqui também. Eu só chamo de óxido de e o nome do metal. Ó, óxido de sódio, óxido de alumínio. E aí tem aquela mesma regra. Sempre quando eu tenho cátions metálicos, eles podem ter cargas diferentes dependendo do metal que eu tenho. Por isso eu preciso indicar no nome a carga do metal, se for necessário. Então, essas daqui que são as regrinhas de nomenclatura de óxido. Aí isso daqui tem que dar uma olhada com mais calma depois pra gente treinando e lembrar. Exemplos de óxido. Até aqui tá beleza, pessoal? Aí logo a gente termina aqui. Aqui, ó. Dióxido de carbono. Por que eu botei o Rodrigo Hilbert aqui? Vocês já viram as histórias? Esse cara faz de tudo. Esse cara, ele constrói uma casinha pros filhos de madeira que, na verdade, parece um apartamento mobiliado. Cozinha, faz exercício, faz yoga. O cara é brabo. Limpa a casa bonitinho, que todo mundo deveria fazer, né? Tem uns caras que não limpam, ele acaba até sendo foda por fazer coisas normais. Todo mundo deveria fazer. Mas o dióxido de carbono é o Rodrigo Hilbert, ele tá em tudo. Ele é o famoso gás carbônico, ó. Olha aqui as coisas que ele faz. Ele é gás de efeito estufa, então boa parte do efeito estufa está relacionado com as emissões de CO2. Ele está presente na água com gás. Ele que vai gerar o gás, né? O gás que está dissolvido é CO2 na nossa água com gás e refrigerantes. Ele é utilizado na fotossíntese, as plantas pegam ele como fonte de carbono. No estado sólido, ele também é gelo seco. Na verdade, então, gelo seco não é água, ele é dióxido de carbono sólido. Só falei algumas coisas, tem mais um monte aqui. O CO2 é foda. O que mais que a gente tem? Tem um parecido, ó. Monóxido de carbono, olha o nome. Mono, esse tem um oxigênio só. O dióxido tem 2. O monóxido é perigoso, porque quando a gente tem queima incompleta de combustível, a gente a gente gera esse monóxido. Quando não tem oxigênio suficiente no meio para queimar o combustível. Aí vai formar esse. E esse daqui, ele causa asfixia, por isso que é muito perigoso. O que mais? Ó, dióxido de enxofre. Esse daqui, quando a gente tem combustíveis que têm enxofre na composição, gera dióxido de enxofre na combustão. E isso, quando ele reage com a água da atmosfera, vai formar ácido sulfúrico. Então, isso daqui que é o gás que vai gerar chuva ácida. O que mais? Ó, que eu tinha falado, óxido de ferro. Famosão esse daqui, é ferrugem. A gente vê direto. Esse daqui, pra quem viu filme de carro, assim, joguinho de carro, tem o famoso nitro lá. Dá um nitro agora, acelera aí. O que é o nitro? Eles usam nesses carros equipados aí, é um gás, é o óxido de nitrogênio. Então, esse gás é o mesmo gás que eles usam em alguns dentistas como anestesia, assim, a pessoa fica calminha, tranquilona, nem sente o negócio. Esse daqui, então, é o tal do nitro. É um gás que eles usam lá no meio da combustão para melhorar a queima, e por isso que o carro sai correndo rapidão. Aí surge a cena lá do filme, ó o N2O aqui, ó no GIF aqui. Aí o famoso droga, é o Braia. Aí chega o cara lá com o carro com tudo, correndo, que nem um psicopata. Beleza? O que mais, ó? Óxido de cálcio. Esse é a tal da cal viva, né? Quando a gente reage isso daqui com água, forma o hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada que a gente usa na massa do pedreiro. E esse daqui também a gente nem sabe, às vezes até esquece, tipo areia. Areia tem um monte no mundo inteiro, mas o que é areia, no fim das contas? A maior parte da areia vai ser dióxido de silício, por isso que tem muito silício no nosso planeta, porque tem um monte de areia, né? E é tudo dióxido de silício praticamente.
Então, o negócio. Por isso que o CO em lugar fechado, né? Quando ele não se dissipa, vai se acumulando, as pessoas podem respirar e sofrer asfixia. Agora, vamos falar das reações inorgânicas. Na verdade, vocês falam, nossa, vai dar tempo de falar tudo isso, professor, de reação inorgânica? Tem tanta reação na vida. Só que então, essas reações inorgânicas que a gente fala são classificações. São maneiras que a gente pode olhar para uma reação e classificar elas em algum tipo. São 4 tipos de reações inorgânicas que a gente tem. Ó, o que indica que está acontecendo uma reação química no nosso meio? O que geralmente pode indicar? O que pode indicar? Quando a gente forma gás, quando o nosso meio muda de cor, quando a gente forma um precipitado. O que é isso? Quando a gente mistura 2 líquidos e forma um sólido, alguma coisa que está caindo para o fundo do frasco, isso é o precipitado. Isso indica a reação química. O que mais? Se pegar fogo o bagulho lá ou sair luz. Isso também indica reação química. Então, a gente tem 4 tipos principais de reação química. Um deles é essa reação de síntese ou adição. O que é isso? O próprio nome já diz. Síntese está juntando e fazendo tipo um resumo, assim, juntando várias coisas e fazendo uma coisa só. Então, essas reações são quando a gente junta vários reagentes e forma um único produto. Aqui, exemplo com bolinhas, ó. A gente tem o reagente A junto com o B e forma uma substância só, que é o A unido com B. Olha o exemplo aqui, ó. Essa reação de formação da amônia, que é NH3, que é importantíssima na indústria, para fazer fertilizante também. Aqui, ó, o que a gente está reagindo? Uma moleculinha de H2, né? 3 moléculas de H2 com uma molécula de N2 para formar NH3, tá vendo? Aqui a gente só formou um tipo de molécula. A gente só formou um único produto, que é NH3, a partir de várias coisas. Então, isso pode ser classificado como uma reação de síntese ou adição. E aí, decomposição ou análise, o que é isso? É o contrário da reação de adição. Eu vou ter uma substância aqui e ela vai se decompor em várias outras. Então, um reagente gera 2 ou mais produtos. E aí, esse processo ele pode receber diferentes nomes dependendo do que eu utilizo para quebrar esse composto aqui. Então, se eu utilizar calor, essa reação de decomposição chama pirólise. E se for uma decomposição com luz, fotólise, decomposição com eletricidade, eletrólise. Então, exemplo aqui, ó, o carbonato de cálcio. Ele pode se decompor em óxido de cálcio e CO2. Isso daqui geralmente acontece com calor. Então, isso daqui é a pirólise do carbonato de cálcio. Agora vamos lá, esse daqui é famoso, esse daqui aconteceu recentemente, ó. A reação de simples troca ou deslocamento. Então, vai ser quando a gente tem uma substância simples reagindo com uma substância composta. Então, uma substância que só tem um tipo de átomo reagindo com outra substância que tem mais de um tipo de átomo combinado. E aí eles vão formar uma outra substância simples e uma outra substância composta. A diferença é que eu troco, beleza? Essas reações, também eu troco os compostos aqui, e isso envolve troca de elétrons. Reações que a gente tem troca de elétrons, a gente chama de reação de oxirredução, ou redox. Então aqui, ó, eu tenho o composto A e o outro que era formado por B mais C. O que eu faço? Eu entro com o A no lugar do B, e o B fica sozinho. É o famoso aqui, ó, tem o casal lá, o Whindersson Nunes lá e a Luísa Sonza, aí chega lá o Vitó, meu casal, ele chega lá de boa, como quem não quer nada, quando vê vapo, eu troco. Eu vou formar aqui, ó, o casal Luísa Sonza e Vitão, e o Whindersson fica de fora. Aí eu posso pensar na reação de simples troca mais ou menos como se fosse isso aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho zinco metálico e sulfato de cobre. Aí eu troco. Vai ser o zinco que vai formar o sulfato e o cobre vai ficar sozinho na forma metálica. Beleza? Aí que tem mais exemplos aqui, ó. Cobre e nitrato de prata. Troco. Eu vou formar nitrato de cobre e prata metálica. Então, isso daqui, ó, nota então sempre que eu tenho a substância composta e uma que é simples, só tem um tipo de átomo. E é essa reação de simples troca. Beleza? Então a gente já lembra desse negócio aqui da simples troca. Agora, reação de dupla troca. O que é? É quando a gente tem 2 substâncias compostas que a gente faz a troca, né? A gente só inverte. Isso daqui, na verdade, é a troca de casal, né? Ó, tá o A e o D e o B junto com o C. A gente troca de casal. Faz o casal AC e o casal BD.
Beleza? Então a gente tem duas substâncias compostas que formam duas outras substâncias compostas. E aí metátese vem de transposição, que a gente então está trocando, transpondo as substâncias. Aqui exemplo, ó, hidróxido de cálcio, sulfato de alumínio. O que a gente faz? A gente troca. O hidróxido, que era de cálcio, passa a ser de alumínio. E o sulfato, que era de alumínio, passa a ser sulfato de cálcio. E aqui a gente tem substâncias compostas, tá vendo? Vários átomos diferentes. E aí por isso que vai ser uma reação de dupla troca. Ó, coisas que indicam então que acontece uma reação de dupla troca. Por que a reação acontece? Essas três coisas aqui são coisas que levam à ocorrência de reações químicas. Então, por que eu vou trocar? Eu vou ficar trocando aqui só de zoeira? Quando que vai ter reação? Se eu formar um gás, a reação acontece, é interessante. Depois, mais para frente, vocês vão ver por que é interessante formar gás. E se eu formar um produto que é mais fraco? Se eu fizer uma reação de troca, formar um ácido ou uma base mais fraca. Opa, então a reação é legal, vai acontecer. Se eu formar composto insolúvel também. Se eu só tinha substâncias insolúveis e formo uma coisa que não é, que forma precipitado, aí eu vou ter uma reação que acontece. Exemplo, essa daqui, ó. Hidróxido de cálcio e sulfato de alumínio, que eu tinha falado, né? Esses dois compostos aqui são solúveis, mas quando eu formo hidróxido de alumínio e sulfato de cálcio, esses daqui não são solúveis não, são insolúveis. Por isso que essa reação é favorecida nesse sentido. Por isso que acontece a troca do cálcio com alumínio. Mas o contrário não acontece, porque o contrário seria eu transformar compostos insolúveis em compostos solúveis. Isso, a tendência é não acontecer. Tá vendo? Ó, sólido. Esse Szinho embaixo indica que eu formei substâncias sólidas. E, finalmente, chegou no fim da aula. Isso era para ser em uma aula, né? Por isso que não tinha como. Então é isso por hoje, pessoal. Metástase de relacionamento. Nossa, eu tinha uma turma também, uma turma minha no ensino médio lá. Eu acho que todo mundo trocou de casal, ficou com todo mundo. Eles testaram para ver todo mundo. Ah, essa combinação ficou melhor. Aí eles ficaram no final. Acontecia bastante. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida, assim? Alguma coisa que vocês falaram? Nossa, não entendi nada da aula de hoje? Se tiver tudo certo, então a gente terminou a nossa aula de hoje. Se vocês quiserem ver as informações para acompanhar tudo bonitinho, olha lá no Google Classroom, tem aplicativo no celular que eu acho que aí manda notificação para vocês se eu postar alguma coisa. E se estiver gostando do nosso projeto, estudando, fazendo os exercícios, é só marcar a gente lá para a gente ficar sabendo. E eu postei mais uns exercícios para quem quer fazer revisão desses tópicos que a gente trabalhou, porque às vezes a lista tem pouco exercício ou tem exercício muito complicado. Então, eu botei vários links que tem exercícios de todos os tópicos, exercícios rápidos, se vocês quiserem testar os conhecimentos, fazer tipo um simulado, beleza? E aí tem o gabarito. Vocês podem conferir a explicação lá se vocês erraram e não entenderam o porquê. Aí tem a explicação bonitinha. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Muito obrigado. É a listona que eu postei, aquela lá. Beleza? Nomenclatura, então, é treino, gente. Não tem como. Tipo, só olhando assim, você não aprende. Eu lembro que eu aprendi nomenclatura fazendo um trabalho que eu xinguei meu professor até não querer mais. Ele passou 10 cátions e 10 ânions. Aí ele falou, faz todos os sais possíveis. Então tem 100 combinações. A gente tinha que dar nome para 100 sal, colocar a fórmula. Aí é pesado, aí aprende. Ah, não, isso aqui eu vi no ensino médio. Engraçado que na faculdade a gente acaba nem treinando muita nomenclatura. Na faculdade, o que a gente faz geralmente, a gente usa nomenclatura usual. A gente acaba vendo tanto o negócio no dia a dia, lá no laboratório, na matéria, que a gente decora o nome, a gente não lembra nem direito como é que é a regra. E ainda mais composto orgânico, que tem nome muito complicado, a gente acaba nem usando nomenclatura da IUPAC, aquela nomenclatura bonitinha, né? Se a gente puder chamar um negócio de Clayton, a gente chama. Vai estar lá na apostila, uma reação a gente usa o ácido Clayton. Sempre tem um nome bem mais fácil, a gente só simplifica as coisas na faculdade, de nome.
Aí só é interessante entender a lógica do nome, da onde que ela vem. Beleza? Aí legal, bom que tem mais gente querendo fazer química aqui, trazer mais pessoas pro lado química da força. Beleza, gente? Então, terminamos a aula de hoje. Beijinhos pra vocês. Até amanhã. Agora vai ter uma em cima da outra, né? Amanhã já tem outra aula. Que aí eu vou falar de um negócio que quem já estudou já sabe que é um negócio difícil e importante, que é estequiometria, as continhas de mol. Então, valeu, gente. Vou postar o negócio no YouTube depois, pro pessoal que a internet ficou caindo, para quem quer ver, revisar depois. Posto lá e mando o link no Classroom. Fechou? Então, valeu. Tchau pra vocês. Até amanhã.